Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar nossa série de conversas, trazendo personalidades no momento aí dentro da oftalmologia, que são exemplos para mim, que me modelaram de alguma forma dentro da carreira. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Jonathan Lake, um exímio cirurgião de catarata que dispensa qualquer tipo de comentário no Brasil e no exterior. Todos os congressos hoje presentes, ele tá dando as melhores aulas e hoje aí está à frente aí participando do grupo OPT, né? Então acho que tem muita história aí para a gente ouvir e para a gente conhecer um pouquinho e tentar modelar. Tudo bem, Jonathan? Tudo ótimo, Ricardo. Obrigado pelas palavras aí. É um prazer estarmos conversando sobre esse tema super importante. De forma alguma, são palavras verdadeiras. Mas vamos lá. A gente sempre começa a conversar, né, em termos de história, né, como é que foi a tua infância em termos de parte financeira e apoio da família, né? Você nasceu nos Estados Unidos, né? Não sabia disso. Conta essa história aí pra gente. Como é que você veio acabar no Brasil, em São Paulo? É que Jonathan agora virou nome brasileiro, né? Eu vi quando eu estava na faculdade, sexto ano, porque eu vivi minha vida toda como um nome meio único, assim, Jonathan. Tinha um seriado, tinha uns filmes aí, né? Era até motivo de brincadeiras e tal, mas aí eu estava no quarto, quinto ano, a gente estava no berçário, aí tinha uns 15, 16 Jonathans, aí a gente vê Jonathan todo lado lá. No Rio de Janeiro tem muito. Verdade. Mas, de qualquer jeito, é Jonathan, né? Eu tenho essa... O brasileiro não tem cara, né? Porque não tem um tipo físico tipicamente brasileiro aí. Mas sim, eu vim muito cedo para o Brasil. Minha mãe, ela é americana, tem uma mistura aí grande, né? Meu pai é uruguaio, na verdade. E aí eles se conheceram no Uruguai, nessas viagens aí de anos 60, etc. E minha mãe levou meu pai lá para os Estados Unidos, se casaram. Ele mesmo terminou a faculdade lá de agronomia e o Brasil estava num boom nos anos 70, do milagre, etc. E era perto do Uruguai e tudo. Aí resolveram arriscar a vida aqui, vai entender, né? Como é que pode, né? Mas eles vieram aqui para o Brasil, se apaixonaram, né? O Brasil é um país muito apaixonante. E aí, basicamente, moramos a vida inteira aqui. A gente ficou 5 anos lá em Porto Alegre, teve um período de volta lá nos Estados Unidos, tudo porque meu pai fez parte da indústria, né? Ele é agrônomo. E aí voltamos para São Paulo, né? Então foram 5 anos em Porto Alegre, 2 anos de volta aos Estados Unidos, aí 5 anos depois voltamos para São Paulo. Aí São Paulo eu considero... É que eu moro em Brasília agora, né? Mas que idade você chegou em São Paulo? Cheguei com 7 anos. 7 para 8. 7 anos de idade. E aí... Então toda a parte escolar você fez em São Paulo, né? Praticamente. Então, toda a parte escolar, faculdade, residência, o doutorado e 10 anos da carreira profissional e depois, 10 anos atrás, exato, eu vim para Brasília. E como é que era a tua parte escolar? Sempre foi um aluno de ponta, um aluno mediano? Como é que você se caracteriza aí nesse momento aí acadêmico, vamos colocar dessa forma? É engraçado ver nessa perspectiva aqui, né? Porque a gente sempre olha para trás, minhas décadas são bem redondas, né? Então, o primário, etc., e o colegial foram feitos nos anos 80 e os anos 90 foi a faculdade, né? Parece que faz tempo, assim, mas para mim foi outro dia aqui, na verdade. Quando eu voltei dos Estados Unidos, tinha esquecido basicamente português, né? Então teve uma certa adaptação, mas não vi nenhuma procura. Era uma peça meio rara, né? No colégio, etc. O cara que veio de fora, não falando português, tudo, né? O colégio era o colégio espanhol, tinha começado naqueles anos lá, no Miguel de Cervantes, e a gente fez isso por causa do meu pai, né? Por causa do Uruguai. Vocês falavam basicamente inglês em casa, Jonathan? Sempre inglês em casa, porque meu pai também era filho de ingleses lá no Uruguai, né? Entendi. Tem uma colônia inglesa no Uruguai enorme, e aí, então, sempre foi inglês em casa. Então, isso foi um benefício grande, né? Não tem nenhum mérito em falar inglês aí para mim, mas foi meio que de mão beijada e isso foi muito útil para mim na carreira, né? Por causa da oftalmologia, foi incrível dessa parte, né?
A mesma coisa com o espanhol no colégio, então veio assim. Colégio não era dos colégios que eu considero rígidos em São Paulo, né? Então a competição interna não era enorme, assim. Uhum. Não é como outros colégios, na faculdade que eu vi isso mesmo, né? Uma competição enorme entre alunos, né? De alto nível. E aí, então, sim, era bom aluno, mas no Você contexto do considera, colégio, você uma considera que filosofia. não era muito difícil ser bom aluno no teu colégio? É diferente, difícil dar esse tipo de opinião ainda mais Entendi. gravada, né? Mas isso é em retrospecto. Na época, sim, estudava bastante, etc. Mas o colégio tinha uma questão de cultura geral, Espanha e tudo isso que era fantástica, né? Então era uma mistura. Não era super conteúdo, vamos dizer assim. Ah, entendi. Eu venho passando muito por esse ponto, né? E, óbvio, tentando dar oportunidade para todo mundo, né? Vejo muita gente que não teve um bom desempenho escolar, mas em algum momento focou, né? E conseguiu ter bom desempenho no vestibular e na faculdade, e depois se desenvolveu de uma outra forma, né? Tem muitas pessoas que passam toda a carreira acadêmica e mantêm isso. Então, é mais o ponto de que não existe uma receita de bolo, né? Eu acho que se você focar e tiver seus objetivos bem determinados, você muitas vezes consegue chegar lá, né? E, obviamente, sempre com as peculiaridades da vida de cada um, né? Então, por isso que eu tento pontuar mais isso, para tentar dar oportunidade para todo mundo que está escutando. Essa questão do ensino assim, uma coisa bem importante aqui para mim, né? E o vestibular acabou marcando muito. O vestibular é muito formulaico, então, basicamente, o cursinho te dá Uhum. a forma para passar no vestibular. Se você fizer tudo e aprender tudo que tiver no cursinho, você passa, basicamente, né? Não que seja fácil isso, mas é isso no final, né? Não sai muito disso. Não gosto muito desse sistema. Eu acredito num sistema um pouco mais misto e mais gradual, né? Certeza, Eu concordo. tenho inúmeros exemplos, então, em termos de faculdade, etc., eu tenho inúmeros exemplos de pessoas extremamente bem-sucedidas que vieram de outras faculdades e o contrário também de faculdades incríveis que também, enfim, não destaque é difícil, né? Uma coisa que eu tenho que falar, se você quer ir na carreira, etc., é legal você fazer benchmarking, né? Ver como é que estão os colegas e outras coisas, mas se você focar muito no outro, não adianta. Então, isso é uma coisa que você tem que fugir e evitar de qualquer forma. É legal você olhar para exemplos e tudo, mas foque muito mais em você mesmo e tente melhorar os seus pontos fortes e tentar superar os seus pontos fracos do que ficar olhando alguém que você nem sabe a história direito, onde está e o que fez, né? Então, Ah, verdade, olhe, mas concordo. com todos os cuidados, né? Tem exemplo de tudo que é forma. E olha, eu vou falar de residência também, pessoas extremamente competentes, ótimos cirurgiões que estudaram bastante, num ponto bem mais tardio aí da vida. Então, bem heterogêneo aí essa nossa especialidade aqui no Brasil. E a faculdade de medicina, como é que apareceu na tua vida? Já que não tinha família, como é que veio essa vocação? Eu tive um acidente quando eu tinha 9 anos, fiquei internado 15 dias lá no Einstein, e eu falei, putz, isso aqui é para mim, né? E lá, interagi, adorei todo o ambiente lá internado. Putz, isso eu tô falando de 82, né? E aí, o pessoal me operou, não existia nem ultrassom na época, né? Bando de açougueiro. Mas mas me encantou aí, não tive nenhuma dúvida em relação ao que ia fazer, né? Já a oftalmologia foi no meio foi no nosso terceiro ano, eu fiz Santa Casa aqui em São Paulo, que é uma faculdade incrível, né? Super apaixonante, você fica imerso. Você vive no hospital basicamente os 6 anos, né? No meio do centro da cidade, que é um centro bem pesado, assim, né? Então você está imerso nesse ambiente a faculdade inteira. E no início eu queria cirurgia cardíaca, que, assim, pela fisiologia e todas as coisas, assim, eram incríveis, né? Mas na Santa Casa tem uma semana que eles chamam de pequenas, né? Por causa das pequenas especialidades, que é uma besteira, mas era uma semana para oftalmologia. Puxa, dentro da faculdade, dentro do hospital, os profissionais que nós tínhamos lá. Vou ter que falar aqui do Dr. Carlos Souza Dias, que ele deu uma palestra de abertura para os alunos de quarto ano, inesquecível. E estamos falando em 94, né? Estava num boom de tecnologia, falando em laser para retina, de facoemulsificação,
cirurgia refrativa, até a parte clínica era perfeito, né? A oftalmologia tinha tudo em termos de... Isso nos anos 90, né? De tecnologia, a própria apresentação, a postura dos médicos, tudo, né? Eram jovens, todos animados, né? Bem diferente das outras áreas que tendiam a ser mais nocivas, né? A oftalmologia era outro tipo de especialidade. E uma coisa que sempre me atraiu foi a questão de ver o que você está fazendo, né? E se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe, né? Não é como... Agora mudou tudo, né? Com as imagens, né? Mas, puxa, o Não, é verdade. pessoal, as discussões na cirurgia geral e clínica geral, com palpação, percussão, e ninguém sabendo muito bem o que estava lá. Quanto a oftalmologia é direto ao ponto e o paciente é teu. É sempre teu, né? Você consegue ter uma objetividade e é resolutivo, né? Ou não, mas né? Não é. Verdade, De verdade. uma forma ou de outra é resolutivo. Né? Resolutivo pode não ser positivo, né? Isso, exato. E a Santa Casa te deu essa escola, né, que conseguiu ver todas as partes dentro da medicina, e aí você ficou aí, de certa forma, fascinado aí por toda essa passagem pela oftalmologia, e a continuidade na Santa Casa foi escolha tua também, ou foi a vida que te levou? Como é que foi essa continuidade dentro, fazer a residência lá na Santa Casa? Puxa, nos anos 90 era muito, muito difícil fazer residência fora da sua faculdade, né? Uhum. Tinha uma condição muito forte de apoio, porque as provas eram muito específicas, né? E você tinha um treino mais ou menos voltado para isso. Eu fiz a opção de fazer um observership, né? Na Santa Casa, você podia fazer as últimas semanas lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, você podia fazer onde quisesse, né? A gente optou por fazer nos Estados Unidos e estava nascendo a internet, né? Estamos falando aqui de 97. Uhum. E assim, foi uma experiência incrível, mas me fez perder também alguma das provas, etc, para fazer. Mas eu já estava bem focado em ficar na Santa Casa, porque, como eu falei, foi o que me fez escolher a oftalmologia. Era o meu ambiente, minha alma mater mesmo. Então, eu nem me preocupei muito com as outras residências, né? Isso no contexto de alguém que é de São Paulo, né? E aí você tem essas opções. Agora, depois, e na residência especialmente, quando aí conheci pessoas vindo do Brasil inteiro, que aí você abre um leque, né? Uma das questões de São Paulo é que o pessoal é muito, muito fechado, olhando para o próprio umbigo, né? Uhum. E aí você vê na residência e nas outras residências, né? Uma invasão de pessoas de outros estados de extrema qualidade, extremamente preparados. Aí isso abre muito, muito, muito os horizontes, né? Então a residência foi importante por causa disso. E dentro da residência, aí já tinha uma certeza do caminho da cirurgia de catarata? Você conseguiu ter um volume cirúrgico muito significante lá na Santa Casa? Como é que se desenhou aí essa parte da cirurgia de catarata em si? Você falou que era para ser curto aqui, né? Mas estamos falando de 98 agora, né? E estamos em plena transição da da extração extracapsular para a facoemulsificação, né? Então, os residentes basicamente não podiam aprender facoemulsificação, né? Eu gosto muito de cirurgia de forma geral, então tentava operar o máximo possível qualquer caso. Eu tive proximidade com um residente superior meu, que era o Mirko Jankov, ele está em Belgrado agora, ele foi fundamental, ele é estrangeiro também, né? Então acho que acaba tendo... Eu não me considero estrangeiro, tá? Me naturalizei recentemente, mas tinha essa questão, então a gente se aproximou bastante e ele tinha uma técnica e uma sistemática bem forte, assim. Então, a gente tinha que escavar muito, né? A forma que a gente conseguiu gerar volume, mas o aprendizado correto, foi realmente tendo disponibilidade. E isso é um recado bastante importante, né? A sua residência é basicamente a única chance que você tem de aprender tudo que você pode de oftalmologia. Vários casos complexos, etc., eu nunca mais vi depois da residência. Você não vê se você não for uma referência específica daquilo, né? Então, durante a residência, eu só fiz isso, só fiquei na oftalmologia fazendo oftalmologia, né? Quando eu falo, não é trabalho, porque a gente até procurou trabalho, mas sempre foi dentro de clínicas de oftalmologia, visando atendimento e gerar mais cirurgia, né?
Na extracapsular a gente conseguiu fazer, eu falo a gente, porque da minha turma tem Gustavo Malavasi, que é um grande parceiro meu cirúrgico, o próprio Mirko Yankov, Francisco Seixas, são eminências aqui, são grandes nomes aqui da oftalmologia, da Santa Casa, e a gente fez entre 200 e 300 extrações extracapsulares, então isso foi um aprendizado bem grande. Em relação à facoemulsificação, o Gustavo, o pai dele tinha uma clínica em Campinas, que tinha um bom volume de facoemulsificação, e aí nós pegávamos todas as cirurgias gravadas, né? Ele foi um inovador, o pai do Gustavo Malavasi, Edmar Malavasi, no centro cirúrgico dele montou um vídeo, ficava tudo em videocassete, não tinha a menor necessidade de fazer, gravava tudo, e aí à noite a gente assistia tudo e ficava decompondo a técnica, né? E o nosso mentor virtual na época, porque a gente só foi conhecer ele depois, foi o Lincoln Freitas. Então a gente emulou a técnica dele, que ele tem uma técnica extremamente precisa, direto ao ponto, então a gente tentou reproduzir isso o máximo possível, e a gente conseguia nossos casos de facoemulsificação separando alguns casos em horários em que só tinha gente mesmo, né? Então, daí que veio isso. Só que o meu objetivo principal era refrativa mesmo. Então, o meu fellow foi de córnea, visando cirurgia refrativa. O Mirko, ele nessa época foi lá para a Suíça com o Theo Zeiler, então tinha essa pegada mesmo refrativa. Só que eu adorava, sempre adorei a cirurgia de catarata, especialmente pela tecnologia e a questão, né, essa associação manual e tecnológica que tem na cirurgia. E aí a gente acabou formando um ambulatório de alta complexidade de catarata com córnea e acabei fazendo mais cirurgia de catarata. Nessa época a gente se aproximou muito do Lincoln, a gente escreveu um livro juntos, aí convivemos bastante. Como é que eu aprendi cirurgia refrativa na residência? Dr. Adamo Lui Neto, também foi meu mentor. O que eu fiz durante a carreira foi deixar disponível, né, me associar a quem fazia mais, né? Identificar as pessoas que eram assim os melhores e ficar perto delas e aprendendo com elas, né? Não necessariamente fazendo. Então eu fiquei desde o R1, R2, R3 toda quarta-feira à noite na clínica privada, né, onde o Adamo operava, que ficava em São Paulo. E aí via todos os casos dele, né? E aí arrumava alguns amigos para fazer. Operei alguns amigos aí, colegas de faculdade. E o Lincoln foi a mesma coisa. Ele tinha os dias cirúrgicos dele, a gente estava escrevendo o livro, mas eu vi um par de milhares de cirurgias dele mesmo, ele fazendo. Então a gente copiava do vídeo, mas aí eu via ao vivo, e assim a gente aprendeu muito. Então ele acabou me levando para o doutorado na Escola Paulista, e eu fiquei lá mais 4 anos. Que foi... te gerou mais segurança, Jonathan, na parte cirúrgica? Ou você, quando saiu da tua residência, você já tinha uma segurança para fazer suas cirurgias em clínicas privadas ou situações do gênero? Essa é uma pergunta muito boa, né, em relação à segurança, ou quanto a gente precisa. Eu não vejo muito tanto em número, mas como você faz, né? Então, é meio difícil isso, mas eu me dei conta quando, no R2, é que a gente fez bastante extracapsular, né? Então, e o Mirko era realmente um mestre nessa capsular, então a gente dominou bem esses passos, né? Então, isso já deu bastante segurança em relação ao paciente. Mas eu lembro um chefe tinha pedido para operar uma indicação dele, eu tinha ficado meio tenso com isso, etc. E aí a cirurgia não foi tão bem quanto eu queria, né? Deu tudo certo no final, mas acabou, acho que teve uma rotura, algo assim, sem motivo nenhum, né? E nesse ponto eu me dei conta que você não pode encarar nenhum paciente, nenhum caso de maneira diferente. Então, se é SUS ou se é privado, é rigorosamente a mesma coisa. Você não pode relaxar porque você está fazendo uma cirurgia sei lá, mais barata ou algo assim. Você tem que tratar todos rigorosamente igual. Senão, e eu tento passar isso para os residentes e para os fellows, e aí eu vou usar um exemplo aqui, né? Se você pega um paciente aqui que é particular, pagou uma fortuna para operar com você, e você
reservar um cuidado diferente, o pessoal chama isso aqui em Brasília de esmeraldite, aí você vai ter problemas, na verdade. Você tem que operar todos os casos iguais, então isso eu acho que eu acabei assimilando muito cedo. Então, foi isso e essa questão de aprendizado passo a passo e visualizando e olhando constantemente que permitiu que pudesse fazer as cirurgias mesmo, né? E você hoje, como preceptor, continua nesse caminho, Jonathan, em relação a ter grande parte de extracapsular, ou você hoje já Não, começa com a faco direto? acabou a extracapsular, assim, não que não seja uma cirurgia útil, né? Mas quando a gente estava fazendo doutorado, aí eu fiquei vários períodos lá na Escola Paulista ensinando mesmo residentes. E eu adoro minha experiência com extracapsular. A cirurgia é incrível, uma cirurgia elegante, é uma arte. Mas são duas cirurgias diferentes. Então, você tem uma técnica de ensino extracapsular, você ensina a pessoa extracapsular. Você tem uma técnica de ensino da facoemulsificação, você ensina a pessoa a fazer facoemulsificação. Então, tanto faz, né? Claro, quanto mais, é como cross-training, né? Você faz treinamento cruzado, né? Melhorando uma coisa, e eu sou a favor disso. Eu acho que você vai fazer muito melhor o exame de retina se você fizer um laser. Eu sou a favor, eu acho que a vitrectomia posterior tinha que ser uma cirurgia de residente, bem orientada, né? Mas você fazendo várias cirurgias, você acaba melhorando, acaba tendo mais destreza para alguns passos, né? Se você faz uma coisa que te tira da zona de conforto, né? Se você fica muito tempo só fazendo aquilo lá, só sempre a mesma coisa, aí você vai ficar viciado naquilo, vai ser muito mais difícil você sair daquilo, e se deparar com uma situação diferente, aí vai ser mais difícil lidar com isso. E nos teus períodos profissionais, o período que você ficou depois na Santa Casa como chefe de setor de catarata, isso foi depois do doutorado? Não, foi durante, demorou meu doutorado para terminar aqui mais do que eu queria. Então, fui lá para a Escola Paulista, e aí a Cristina Dantas me chamou para ser chefe da catarata na Santa Casa. Então, isso foi super especial para mim, né? Meu tempo ficou uma loucura, né? Porque eu tinha os períodos na Escola Paulista, tinha chefia na Santa Casa e ainda tinha o trabalho profissional. Eu trabalhava na época com o Cláudio Gutenberg, que foi outro mentor aqui para mim, um mentor de gestão, né? E então isso foi um desafio para manter o tempo, né? Mas então foi tudo meio simultâneo, né? Aí os 2 anos que fiquei na chefia da Santa Casa, tinha um sistema de ensino já implementado na Escola Paulista, o Eduardo Soriano capitaneou isso, e a gente conseguiu transferir isso para a Santa Casa, e ao mesmo tempo também coletamos dados, conseguimos ter os nossos controles, indicadores clínicos, etc. E isso foi muito bom, porque realmente, ao sistematizar o ensino para os residentes, a cirurgia deles melhorou. Então, isso foi muito bom. Voltando à questão de segurança, né, eu tenho que falar que a gente penou muito para aprender, isso ajudou na questão de adquirir segurança, mas não sei se é se é a forma mais recomendável, não. A melhor forma talvez seja realmente ser sistematizado e ajudar a pessoa a subir o mais rápido possível. E a parte financeira, que você se equilibrava bem só no teu trabalho privado, a Santa Casa o doutorado não tinha nenhuma bolsa, né? Não, a bolsa eu fui pegar no meu último ano de doutorado, a parte financeira foi um desafio. É difícil falar isso, né? Porque a realidade de pessoa, cada um, você até tinha perguntado em relação ao resto, né? Então, o meu colégio que na época nada era assim, né? Ficou muito pior. Mas nunca tive uma situação de desconforto, não era de exuberância ou nada assim, mas posso dizer que faltou alguma coisa. Mas eu falei essa questão da disponibilidade, né? Então, tive vários colegas que conseguiram trabalhar durante a residência e conseguiram pegar a remuneração. E meus colegas, sem ser médicos, né, eles fazem 4 anos de faculdade, então com 21 anos estavam trabalhando já no mercado e ganhando dinheiro, etc. Então, isso para mim demorou muito, muito, muito a ter uma situação mais confortável. Mas o fato é que todo mundo fala isso, né, e falar é fácil, mas o financeiro realmente tem que vir como resultado e não como objetivo. Você coloca o financeiro como objetivo,
principal, então você fez a profissão errada, né? Você não podia ter feito nem medicina, nem oftalmologia, nem nada, porque a remuneração com esse tipo de trabalho demora muito para vir, porque a formação é demorada e exige muita dedicação. E hoje, nesse contexto de sem número de faculdades, residência, todos os desafios dos grandes centros, etc., é mais demorado ainda. Então, focar no financeiro, salvo situação de penúria, e penúria, eu falo penúria, né? Não ter teto e não ter alimentação, porque fora isso, o resto é tudo supérfluo, na verdade, né? Você tem que garantir a sua formação. Então, você vai ficar frustrado. Se você focar no financeiro, você vai ficar frustrado o resto da vida, porque nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Você vai subindo níveis, você vai ter o mesmo tipo de gasto, o mesmo tipo de sobra que você tinha na faculdade, que não tinha quase nada. Então, esquece isso. Você vai subir, é que nem... Você vai subindo de nível, aí sempre tem um boss lá depois, que é pior do que o... Então, veja... Aí entra na questão de gestão financeira e inteligência financeira, que é outro tema, mas estudem isso também, né? Isso faz muita falta na faculdade, né? Muito. Então, eu ouço, né, dos gestores que médico é meio como jogador de futebol. Fica tanto tempo sem ganhar dinheiro, aí começa a ganhar, a primeira coisa que vai é gastar num carro, né, ou qualquer coisa assim. Então, tentem aprender também. A gente vai tentar, na OPT, né, passar essa questão de educação financeira, porque a ideia é realmente você acumular para que você possa se aposentar tranquilamente, não ficar trabalhando para gerar teus recursos para se manter no dia a dia. Mas isso é outra entrevista aí. Vale a pena. Não, é super interessante mesmo. Mas vamos lá, você já estava com toda a tua notoriedade, tá? Você, poxa, já era um profissional super respeitado, e aí você faz essa quase que transição de carreira, né? Que você vai para Brasília, né? Sai de São Paulo, estabelecido, não sei se você estava satisfeito financeiramente, como você estava colocando, mas tem aí essa mudança para Brasília. Como é que foi essa transição de São Paulo para Brasília? Não, financeiramente, profissionalmente, estava super bem em São Paulo. Essa questão não tinha reclamação nenhuma. Tem aquela questão de mudança de vida mesmo, né? De desbravar outras coisas. Brasília, eu tinha vindo aqui em 2007, teve um congresso aqui do CBO, e realmente foi uma cidade encantadora. Surpreendeu. Encantadora a cidade é incrível, né? Assim, eu já morei por aí. Já morou, né? Então, tem uma série de benefícios de mobilidade e acesso e pujança cultural e coisas acontecendo também na oftalmologia que eram incríveis, né? Eu estava num processo de mudança pessoal mesmo em São Paulo, né? Nunca tive nenhum problema de saúde grave, nada fora isso aí da infância, mas isso foi resolvido, né? Mas o dia a dia não estava muito salutar assim para mim em tudo, né? Porque começou a acumular uma série de coisas, não que não esteja acumulado agora. E não é essa questão, mas Brasília estava num ponto muito central. Eu estou vendo mais em retrospecto, né? E a oftalmologia estava decolando aqui, né? Então a tecnologia ainda chega aqui antes e as grandes clínicas estão aqui, né? E a clínica do Celso, onde ele me chamou, local incrível, os dois sócios deles incríveis também. Então eu consegui morder mais a oftalmologia aqui, né? Em termos de acesso e até de destaque. Vai ser interessante revisitar isso em algum momento aqui. Mas acabou que foi uma oportunidade, né? Foi, mas é que não foi oportunidade gerada, né? Foi algo que veio quase simultâneo, mas depois. Mas no final, formei minha família aqui, me casei aqui, minha filha nasceu aqui. Então eu tenho uma relação pessoal aqui com o Brasil importante, embora o que me ajudou aqui foi o fato dela ser bem central, né? Então, agora você já é candango agora, né? Porque estando aqui em Brasília, dá para ir para o Nordeste, dá para ir para o Rio, dá para ir para São Paulo, dá para ir para o Sul.
com facilidade. Então, as coisas acabaram dando certo nesse aspecto aí. E aí você foi progredindo... Tem um ponto aqui que tem a ver com a questão da carreira, é que não sei se vale muito para Brasília, porque é um grande centro, mas vamos falar de São Paulo e Rio, né, que está tudo muito acumulado, e nessa questão de carreira, é se dedicar a desenvolver, mas é sair dos enormes centros e buscar onde não tem tanto oftalmo. Aí eu acho que vai ser o crescimento, aí que está o crescimento da pessoa, entrar no local e ajudar ela a subir. E é algo que a maioria dos profissionais tem dificuldade de fazer, né? É difícil. Fazer essa transição. Né? É. E aí você andou aí 10 anos, mais ou menos, né? Em Brasília aí. Você já tá há 12 anos aí, João? Foi 10 anos. 10 anos, mais ou menos, você está aí, né? 10 anos. E esses 10 anos você foi progredindo no mesmo grupo, com a mesma instituição, até chegar na Opt? Como é que foi esse crescimento aí dentro desses 10 anos? Não, estava na clínica que tinha me dado a oportunidade de ficar aqui, e é uma clínica médio a grande porte, médio para Brasília, mas grande porte, considerada de São Paulo, né? 20 médicos, como eu falo, sócios incríveis, uma das grandes cabeças da catarata no mundo aqui, que eu considero que eu acesso, literalmente. Me ensinou muito também, além de ser um exímio cirurgião, ele é um dos, assim, era muito, muito bom de consultório, né? E de teoria, ele é muito inteligente, né? Então, ele saca muito, né? Então, ele olha para as coisas, ele tem outra visão. O que ele traz, assim, é sempre para acrescentar, né? E essa questão é um pouco complexa, né? Mas em São Paulo eu convivi com o Cláudio, né? O Cláudio Lutemberg, que me deu essa mentoria em termos de gestão. Então, a noção de empresa, até por educação própria, né? Isso é uma coisa que a gente falta realmente na faculdade, né? Total. Mas a noção de empresa vem se transformando, é difícil falar se transformando, mas se transformando na medicina muito. Eu falo na medicina porque isso é já algo antigo e você vê isso fora, né? Os Estados Unidos sempre foi assim, né? A empresa é uma entidade representativa, né, que tem um certo valor. Tem um valor grande para o médico, porque é o lar dele, né, onde ele consegue trabalhar, mas ele tem um valor perante a sociedade também, né? E a empresa moderna é uma empresa em que esse valor representa algo para a sociedade que pode ser altamente intercambiável, né? Uhum. Em 2015, houve a mudança de uma lei que permitiu a entrada de investimento financeiro em empresas de saúde brasileiras, e aí houve um boom disso, né? Então, grupos que estavam se formando, isso eu vim acompanhando, né? Especialmente na radiologia, mas depois na oncologia, deram um boom absurdo, abriram capital, e aí começou isso na oftalmologia. E a oftalmologia, a gente falou de formação, etc., mas cada vez mais depende de tecnologia, né? Tecnologia é super, super cara, de difícil acesso. Então, como é que a gente se forma agora se você não tem os aparelhos? E não é só aparelho terapêutico, né? Eu falo de diagnose também. Então, se você não tem recurso financeiro, estamos falando da ordem de milhões de reais, você não consegue saber o que o paciente tem, você não consegue dar terapia para ele. E é isso do paciente do dia a dia, mas a gente está falando em nível populacional, né? Junte isso com todas as questões de desafio societário que existe numa empresa normal, numa empresa limitada, em termos de sucessão, em termos de valorização, em termos de avaliação, e aí, com a formação da Opt, a gente teve a oportunidade de ter isso na oftalmologia. E aí acontece que aqui em Brasília, né, como eu falei, é um local de muita pujança oftalmológica, né, a gente tem pelo menos 10 clínicas de grande porte, de alto volume, de extrema qualidade. Então foi meio natural que isso acompanhasse aqui, que começasse aqui. E aí eu sou muito próximo, o Takashi foi um dos que trouxe, começou pelo Grupo Pátria, né, foi um dos que trouxe aqui para Brasília, sou muito próximo do Amaury, sou muito próximo dos grupos que acabam entrando, né, então a gente vê, começa a entrar Sadala, começa a entrar o Bruno, né,
e do Rio. E aí a gente vê a oftalmologia se transformando e aí não podia deixar de participar disso. Porque aí a chance, a oportunidade de a gente trazer essas técnicas de gestão e no final a trazer recursos, aí eu falo para nós, como oftalmologistas, para que a gente possa trabalhar. O conceito de carreira aí muda, né? Porque não é viável mais você terminar sua residência, eu vou abrir o meu consultório aqui, esperar e começar a atender. Não estou falando que é impossível, mas acaba não sendo muito real isso, porque aí eu vou, na oftalmologia, vou ter que comprar XYZ de aparelhos. Vou ter que ter um centro cirúrgico. Isso foi possível para todas essas clínicas que estão sendo adquiridas nos anos 90, né? Começo dos anos 2000, e algumas exceções. Mas, geralmente, hoje, não, assim como na radiologia se fazia isso, hoje não vejo muito como fazer mais. Mas a Opt e outros grupos que estão entrando, entrou a XP, e espero que outros também, vão dar a chance para que a gente possa fazer isso. Porque a gente entra com o nosso know-how técnico de oftalmologista e os recursos deles. Os recursos tecnológicos, os recursos de gestão e os recursos humanos. Então, na Opt, você tem equipes enormes em todas as regiões trabalhando para viabilizar a nossa profissão. No final, isso resume. E aí depois você foi fazer um pós-doc em Harvard, né? Isso você buscou ou foi uma oportunidade que apareceu aí vinculada à Opt? Não sei como é que foi isso na tua carreira. Não, isso foi... Olha, eu não acredito muito nisso, né? Mas essa questão de serendipidade, né? Mas o Bruno, né, sendo a referência que ele é tanto no CBO quanto na Brascles e a Academia Americana, recebeu a divulgação dessa pós, e aí ele falou, vamos lá fazer? Aí eu falei, vamos, né, porque era Harvard, e era uma experiência que eu não tive ainda, e minha esposa, ela tem outra história dela também, né, ela veio lá de fora, fez ela é brasileira, mas foi criada fora, né, então... Ela apoiou 100%, porque ia ser pouco mais de um ano de curso intensivo, e aí fomos e mergulhamos, e depois veio a Opt. Então foi bem simultâneo, assim. Então, para mim, esse curso realmente mudou minha vida nesse caso. O Bruno falou, elogiou bastante o Bruno elogiou bastante o curso, né? Para você também foi bem surpreendente, conteúdo e ele até comentou em relação ao network para ele, que ele falou que foi bem interessante as diferentes áreas. Então tem alguns comentários sobre isso, porque não é só questão de conteúdo, né? Isso eu fui pegar em outros livros, né? Claro, Harvard tem o nome dela, mas o grande negócio, né, em relação a Harvard, é que eles são baseados em casos. Então, não é sentar e ficar vendo matérias e teorias sendo disseminadas e jogadas aqui para você. Basicamente, toda a aula deles, eu descobri, né? Porque isso é Harvard desde que nasceu, né? Você basicamente pega um caso que já existe, você, né, faz o relato do caso, coisa que a gente está bem familiarizado, só que dentro do contexto de gestão. Aí eles dão para a gente resolver. O público, que são cirurgiões de várias áreas do mundo inteiro, todos de extrema capacidade. Aí nós fazemos os grupos e resolvemos o caso. Depois eles confrontam com o que foi feito na realidade, com o que eles fizeram para aquele caso que a gente apresentou. Então, dessa forma, a gente aprende muito, porque é totalmente ancorado na realidade. A partir daí, você aplica as teorias que estão lá. Então, você tem que ir preparado para a aula, né? Você tem que ir tendo lido o caso e lendo literatura relacionada a isso para você chegar numa conclusão. Então, o curso foi incrível, até como formato, como tudo. Networking foi bom tanto no Brasil, que a gente conheceu mais gente de outras especialidades, quanto outros oftalmologistas, outros médicos, né, outros cirurgiões, que estão todo mundo, e a gente se comunicou muito, porque alguns eram italianos e pegaram o Covid também logo no... Eles não, né? Eles pegaram a situação do Covid bem no epicentro na Itália. Então, teve um intercâmbio muito forte nesse aspecto aí. Foi incrível pra gente. Foi game changer, altamente recomendado. Legal. Ele falou bastante, sim. Bem interessante. Eu só não entendi uma coisa. Você chegou a ficar em Boston? Você chegou a ficar morando lá com a tua esposa? Ou não. Você ficava indo e voltando? O curso
antes desse novo normal era misto, né? Presencial e online, né? Então a gente foi para Boston, ficou lá presencial, depois o resto foi uma série de seminários, atividades online. Aí o segundo módulo foi em Londres, e lá foi incrível, foi na Sociedade Real, fundada por Newton, etc. Foi incrível. E aí depois terminamos em Boston. Então não tive que mudar e morar lá, não. Foi um formato misto online e físico, que também ajudou muito para a pandemia. A gente estava já se inserindo aí nesse formato agora digital, né? Porque essa entrevista provavelmente antes seria presencial em algum congresso, né? E me diz um outro ponto, em relação a propósito hoje, e aí junto da Opt, né? Algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de conversar com o Amaury e ele estava colocando muito bem todo o propósito da Opt em si, né? E como é que hoje você vê hoje toda a tua contribuição que você está conseguindo dar para a Opt e indiretamente para a oftalmologia, e como é que você vê aí esses próximos anos aí, vamos colocar aí um tempo intermediário de 5 anos aí à frente, 2025, como é que você vê aí Jonathan e a Opt nesse crescimento? Vamos colocar 10 anos aí, né? Porque a gente tem muito trabalho. A Opt tem agora 5 anos de história e foi 5 anos de consolidação, porque uma coisa dessas melhores práticas e processos, está tudo teórico, não tem nenhuma novidade, está implementado, já existe, né? A questão é como aplicar isso em 12 marcas agora, 40 unidades espalhadas por todo o Brasil, né? E a gente está no momento de pujança tecnológica, em que é possível. Ou seja, a gente tem infraestrutura para isso, né? Então, nesses 5 anos, estabeleceram centro de soluções, a comunicação, a gestão compartilhada foi sedimentada, porque, puxa, isso aí também é outra entrevista, né? Mas tem essa questão da gente como oftalmologista, né? E aí a gente vê todo o contexto de gestão, né? E não tem nenhuma novidade em gestão. Eles já são formados, são mais novos do que a gente, mas já fazem isso há muito mais tempo do que a gente. E você entra e eles entram e meio que atropelam mesmo, né? Só que tem a questão que a gente está lidando com oftalmologia, né? No final, na ponta, é um serviço de oftalmologia. Então, o que precisa ter é uma sinergia muito forte nisso, né? O que acontece é que esses processos estão ali para melhorar o nosso trabalho, não para entrar no meio do caminho. Mas é difícil para o médico estar lá na ponta, atendendo o paciente e tudo, quando vê que existem métricas, existem indicadores e precisam ter, isso intimida um pouco, porque a gente não tem nenhum tipo de treino nisso, né? Por que tem métrica e indicador? Porque a gente precisa saber se está indo no caminho certo, se o que a gente está fazendo é correto, né? Ou se está certo. Porque isso permite que a gente possa mudar e não tem nenhum problema nisso. Mas é muito difícil para a gente que atende o paciente, divide os problemas com ele, divide, né, o ônus e o bônus e tudo, aí de repente vem produção, finanças e uma série de coisas que são bem intimidadoras, né? Então, de qualquer jeito, passou esse processo de consolidação e agora a gente está consolidando mesmo a parte médica geral num contexto de ecossistema e plataforma mesmo, né? Uma coisa bem interessante da Opt, isso foi antes de eu entrar, tem um comitê de inovação, isso tocado pelo Renan, até vale a entrevista com ele, porque... A Maria falou, eu estou me comunicando já com ele já, né? A Maria elogiou demais também. Ele está começando a ficar velho já, tá? Mas ele já é millennial, ou quase millennial, então já basicamente nasceu conectado, né? E aí você tem uma outra pegada de conexão entre pessoas e pacientes, isso é muito importante. Eu sou mais tecnológico, mas sou um tecnológico um pouco mais antigo, em que sentido? Eu sou muito focado na ferramenta, né? Uhum. Em como fazer as coisas, enquanto essa geração toda é mais focada no resultado final disso, que é o que é mais importante. E então isso entrando na Opt, na verdade, é o coração, é o motor para que a gente possa realmente ter um serviço integrado, né? Então, o que eu vejo é isso, a gente otimizando os processos,
Eu falo isso, é permitir que a gente possa trabalhar com coisas mais modernas, como Big Data, inteligência artificial, e a gente só vai conseguir fazer isso se todos os dados clínicos que a gente produz, isso imagens, resultados, tudo estiverem num lugar só. Então esse vai ser é um desafio enorme, enorme, pelas distâncias físicas, pela realidade de cada pessoa naquele local, tudo isso que a gente vem conversando, mas é algo que a gente vai ver nos próximos anos. Estou muito animado com o que vem por aí para a oftalmologia. E aí, tendo isso bem estabelecido, vai ser muito mais fácil conectar com, seja outros grandes grupos, ou seja, com pequenas clínicas que estão desbravando, né? Então, quero ir para tal lugar. Pronto, está pronto, pode começar a trabalhar, sabe? Então, é isso que eu vejo acontecendo aqui no Brasil. Muito importante que isso seja feito em conjunto com as sociedades, que tem um desafio enorme de se manter relevantes nesse contexto. Por isso que elas são mais importantes do que nunca. Aí eu falo do CBO, da Brascris, Soblex, Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, as SBO, né? E que permitem que a gente possa realmente dialogar. Se é que você possa dar um conselho específico para um jovem médico oftalmologista que estiver iniciando a carreira, o que você tem como uma sugestão hoje, não sei, às vezes até mesmo mudar um pouquinho de foco, do jeito que a gente está colocando aí um pouco do caminho do Renan, né, de ir um pouco para a área de tecnologia. Como é que você daria uma sugestão para uma filha tua hoje aí, trilhando o caminho da oftalmologia? Olha, a questão mesmo é foco, né? A tecnologia, pela tecnologia, não dá para investir nisso, a não ser no próprio conceito, né? Eu sei que é bem vago isso, né? Mas identifique o que você gosta. Isso, como é que você vai ficar procurando o que você gosta? Né? Isso aparece para você e se dedique a isso, né? E aí vai ter que manter o foco mesmo. Não tem muito jeito, porque o nível agora, você tem algumas dezenas de pessoas fazendo a mesma coisa extremamente bem. Não há desafio na informação, porque a informação está lá, a questão de procurar. Então, pesquise, olhe, se aprimore e, assim, siga o seu próprio caminho, né? Esse no final, porque se você se joga contra uma imagem, né? Não passa disso, não passa de uma imagem. Você nunca vai ficar igual àquilo e isso vai gerar frustração, né? Então, foque no que você faz bem, faça melhor, não se preocupe que as coisas vão acabar dando certo aí. Doutor Jonathan, obrigado. Obrigado aí pelo teu tempo, pela oportunidade. Parabéns aí pela história e pela caminhada e por todos os frutos aí que você está conseguindo já colher aí jovem, tá? Então, vê se você consegue... Vê se você consegue equilibrar um pouquinho do tempo aí, vai ficar com a tua pequena, tá? Descansar um pouquinho, deve estar trabalhando pra caramba, mas obrigado pelo teu tempo, tá? Foi muito bacana e acho que vai ser aí super interessante para todo mundo escutar aí tua história. Parabéns, tá? Obrigado. Obrigado, parabéns pela iniciativa aí. Obrigado Tá a bom, todos. até logo.